Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 106 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer universitário a passar em cálculo de primeira na faculdade. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje é trigonometria. A gente vai fazer uma revisão geral de trigonometria aplicada ao cálculo, né? Isso aqui é mais uma matéria de pré-cálculo. Nessa live eu vou explicar para vocês 4 fórmulas, 4 equações que a gente usa muito no pré-cálculo e no cálculo. A primeira é o seno de 2x, cosseno de 2x, é a relação entre secante e tangente e a relação entre cossecante e cotangente. Isso aqui cai no pré-cálculo e a gente usa muito para resolver limites, derivadas e integrais. Então, eu não peguei essas 4 relações de forma aleatória. Foi o Danilo Souza que enviou para mim. O Danilo está inscrito na jornada Passei em Cálculo. Ele faz licenciatura em Física lá na Paraíba. E ele mandou uma lista, né, de pré-cálculo. E vou tentar te ajudar, Danilo, da melhor forma que eu conseguir. E, claro, acredito que o conteúdo dessa live vai ajudar todo mundo que está assistindo também. Então, bora começar revisando o que é as funções trigonométricas. Isso aqui é essencial para você passar em cálculo de primeira. Porque o cálculo ele é dividido em limites, em derivadas e em integrais. São as 3 grandes matérias do cálculo. Beleza? Limite, derivada e integral. E cada uma desses 3 conteúdos trabalham com funções. É como se fosse a continuação da matéria de funções lá do ensino médio. Então, função trigonométrica, modular, primeiro grau, segundo grau, exponencial, logarítmica, todas aquelas funções que você aprendeu no ensino médio, agora você vai calcular limite dessas funções, derivadas e integrais. Então, você tem que saber as funções trigonométricas, porque lá no cálculo 1 vai pedir para você calcular o limite de seno, a integral da tangente, a derivada de cossecante, entendeu? Pode cair limite, derivada integral de qualquer tipo de função. Por isso que o pré-cálculo é importante, né? Então, bora fazer uma revisão. Olha só. Existem 6 funções trigonométricas. Eu vou escrever o nome da função completa, depois eu escrevo a parte abreviada dela. Tem a função seno de x, só que normalmente a gente escreve com SEN, beleza? E tem a função cosseno de x. A gente também pode escrever como cos de x. Esse seno e cosseno, eu gosto de deixar eles juntos porque vamos fingir que eles são melhores amigos. Porque quando tem seno, você consegue transformar para cosseno. Enfim, é bom você entender que existe uma relação forte ali entre seno e cosseno, tá? Depois entra a função tangente. Tangente de x. Também pode ser escrito como tan de x. E tem a melhor amiga da tangente, que é a cotangente. É só você adicionar esse có aqui, ó. Você escreve có antes da tangente, pronto, você tem uma nova função, que também pode ser escrito como cotangente de x. Beleza? E muito aluno, eu conheço vocês. Eu sei que muita gente já ouviu falar do seno, já ouviu falar do cosseno, já ouviu falar da tangente, mas cotangente, secante e cossecante, ninguém nunca ouviu falar disso. Eu diria que 80% dos alunos nem sabe o que é, nunca viu. Aí chega lá na hora do cálculo, o professor já está passando limite derivada integral de cossecante de x e você não entende nem o que está escrito. É por isso que as pessoas têm muita dificuldade em passar em cálculo de primeira, né? Então, por isso que eu decidi começar essa live apresentando essas funções para vocês. Vocês têm que pelo menos conhecer elas. Deixa eu mudar aqui, vou colocar em verde. Agora, a gente tem cotangente de x, secante de x e cossecante de x. Vocês têm que saber todas essas 6, pelo menos o nome, tá? Você tem que saber gráfico, todas as propriedades, pelo menos o nome. Você tem que identificar que isso aqui é uma função. Sabe o que eu já vi acontecer? Olha só.
Se você não sabe que isso aqui é uma função, por exemplo, se você tem seno de x dividido por cotangente de x. Quem não sabe que isso aqui é uma função, vem aqui, corta o x com x, aí sobra seno sobre cote. Isso não faz o menor sentido. Quem faz isso é porque não conhece, não está identificando as funções. Cuidado, tá? Quando você tem uma função, isso aqui tudo é uma coisa só. Você não pode cortar pedaços, entendeu? Você não pode cortar, sei lá, o E do seno e sobrar só o SN. Não faz o menor sentido. Então, por isso que é importante você, pelo menos, conseguir identificar as funções trigonométricas para passar em cálculo de primeira. Enfim, então, temos aqui seno e cosseno, são melhores amigos, tangente e cotangente, e temos também a cossecante e a secante. Vamos lá, secante escreve assim, ó, secante. Também pode ser abreviado como sec de x. E por último, existe a cossecante de x. É só você adicionar um co antes aqui da secante, que você tem a última função. É cossecante de x. Também pode ser escrito como CSX. Tudo bem? Essas 6 funções aqui, ó, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, tudo isso aqui pode cair na matéria de cálculo 1, envolvendo aí limites, derivadas e integrais. Beleza? Agora, para facilitar as coisas, você conseguir fazer o exercício com mais velocidade e passar em cálculo de primeira, você tem que saber as principais relações entre essas 6 funções. Não tem que saber todas, porque tem mais de 50. Tem mais de 50 relações trigonométricas. E você não tem que saber tudo para passar em cálculo de primeira. Só algumas. Claro que depende do seu professor. Se o seu professor for mais avançado, aí você vai ter que saber mais. Mas as que eu vou passar aqui é geral, entendeu? São as mais fundamentais. Serve para praticamente todo mundo que quer passar em cálculo de primeira, né? Essa daqui, ó, é a primeira relação fundamental da trigonometria. Gente, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Você tem que saber isso. Tem que saber, porque na hora dessa prova de cálculo vai aparecer assim, ó, integral do seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de x. Gente, para você resolver isso aqui, é difícil. Dá trabalho. Mas, se você sabe a primeira regra fundamental da trigonometria, você sabe que isso aqui é 1. E a integral de 1 é fácil, você faz de cabeça. Integral de 1 é x mais c. Acabou o exercício. Viu a diferença de quem sabe a base, né, de trigonometria para quem não sabe? Então, essa é a primeira relação fundamental. E a segunda relação fundamental da trigonometria é tangente igual a seno sobre cosseno. Isso aqui também é extremamente importante, tá? A gente vai usar isso toda hora, tanto em limites, derivadas e integrais. É a relação entre tangente, seno e cosseno. Agora, aquelas 3 funções que eu falei que normalmente o pessoal não sabe, né? Que é secante, cossecante, cotangente, elas são exatamente o inverso de uma das outras. É tipo assim, ó, você tem seno, deixa eu mudar a cor aqui, ó, você tem seno, cosseno e tangente. Essas são as 3 principais, vamos chamar assim. As outras 3, que é cotangente, secante e cossecante, é sempre o inverso das outras. Então, olha só, secante. Secante não lembra seno? É só você lembrar que não é o seno. Aí é o inverso do cosseno. Eu lembrei assim, tá? Se você não gostou dessa dica, fica à vontade, não precisa de usar ela não. Cossecante, não lembra cosseno? Olha só, cossec, cadê? Aqui, ó. Cossecante não começa com cosseno? Então, faltou um S aqui da gente, corrigi. Cossecante tem 2 S. Cossecante. Aí, agora sim. Então, cossecante lembra cosseno, porque começa com cos. Aí eu decorei assim, ó. Começa com cos, então não é o cosseno, é o seno. Entendeu? Secante ao invés de cosseno, cossecante ao invés de seno, e a cotangente, aí é fácil de lembrar. Cotangente não tem pegadinha, não. É o inverso da tangente. Isso aqui é extremamente importante, porque às vezes o exercício parece muito difícil, mas quando você transforma,
quando você usa uma dessas 3 fórmulas aqui, o exercício fica simples, você consegue resolver muitas vezes de cabeça. Por exemplo, olha só, se cai nessa prova assim, eu tenho cosseno de x, integral de cosseno de x, dividido por secante. Isso aqui é difícil, assusta, mas 1 sobre cosseno, 1 sobre secante, né? A gente sabe que é isso aqui, ó, pode ser escrito como cosseno de x. Então, integrar cosseno sobre secante é difícil, mas quando você passa 1 sobre secante para cosseno, aí o exercício fica mais fácil e você consegue passar em cálculo de primeira. Sacou, galera? Sacou? Essa que é a ideia. Então, nessa primeira parte aqui, eu queria apresentar para vocês e revisar, né, as 6 principais funções trigonométricas e as principais relações entre elas. Lembra que uma das matérias do cálculo são as derivadas? Na sua prova, pode pedir para você derivar o seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante, secante. Para quem nunca viu derivada na vida, calma. Olha para cá, tá vendo essa coisa aqui, ó, esse ddx? ddx, o que significa isso? Significa a operação de derivadas. Por exemplo, isso aqui não indica radiciação? Raiz de 4 é 2? Você está calculando a raiz de um número. Um outro exemplo, sei lá, mais. A adição, esse símbolo aqui é adição. Você adiciona 2 mais 3. É uma operação de adição. Da mesma forma, se aparecer para você um ddx, isso aqui indica a operação derivadas. Só isso você tem que saber aqui, tá bom? Agora, pode aparecer ddx de qualquer função que exista. ln de x, x ao quadrado, raiz de x ao cubo, qualquer coisa pode entrar ali dentro. Nessa live a gente está focando nas funções trigonométricas, né? Isso aqui é essencial para você passar em cálculo de primeira, porque essas 6 derivadas aqui são consideradas as derivadas mais fáceis que existem, tá? Qual é a derivada de seno? Cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. Lembra que eu falei que eles são melhores amigos? Olha aí, eles aparecem toda hora. Muito fácil de lembrar essas duas, né? Vou até marcar elas assim, ó. Seno vira cosseno, derivada de cosseno é menos seno. Agora, tangente e cotangente, elas também são parecidas, tem um padrão parecido aqui. Derivada de tangente é secante ao quadrado. E derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. Perceba o padrão. Quando você enxerga o padrão, fica mais fácil de lembrar as fórmulas. Tangente é secante quadrado. Essa aqui você lembra. Mas a de baixo você não precisa lembrar. Porque é só você adicionar um có. Olha só, se você adiciona um có aqui, tangente vira cotangente. Se você adicionar um có na secante, vai virar cossecante. Então é a mesma fórmula, só que com um có. Conseguiram perceber isso? E você também tem que colocar um menos, né? Então você adiciona có em todo mundo e coloca o menos. São diquinhas, né, para você conseguir decorar as fórmulas de forma mais fácil e conseguir passar em cálculo de primeira, né? Porque muitas provas não tem formulário. Você tem que decorar. Mais duas. Qual é a integral de secante? A integral de secante é secante vezes tangente. Agora, a de baixo, tá vendo? Ó? Secante, coloca um có, vira cossecante. Secante, coloca um có, cossecante. Tangente, põe um có, tangente. Percebeu o padrão? Você lembra a primeira e chega na segunda. E não pode esquecer do menos. Então, essas são as derivadas de cada uma daquelas 6 funções trigonométricas. Tem que decorar isso aqui, galera. Tem que decorar isso aqui, não tem jeito. Mesmo se tiver formulário na prova, se você decorar isso aqui, sua vida vai ser muito mais fácil. E assim, pode parecer uma coisa absurda. Meu Deus, cotangente virou cossecante quadrado. Calma. Isso aqui é como se fosse a tabuada. 6 é 7, 42. Hoje, eu acredito que todo mundo que está me vendo aqui consegue fazer isso de cabeça. Mas quando você começou a aprender tabuada, provavelmente você deu trabalho, né? Era uma coisa difícil. Essas regras de derivação vai se tornar uma coisa mais simples com o tempo. Agora, de onde veio essas fórmulas? De onde veio? Todas essas fórmulas têm demonstração. A gente demonstra isso aplicando a definição de derivadas, que é o f de x mais h
menos o f de x sobre h. Então, presta atenção. Se o professor pedir para você resolver essa derivada na definição, aí vai ser um exercício complexo, vai ser uma coisa mais avançada. Não vou explicar isso nessa live, tá? Isso deixa para um outro momento. Mas saiba que tudo isso aqui tem uma demonstração. E alguns professores podem pedir ela na prova. Então, toma cuidado. Para você passar em cálculo primeiro, você tem que conhecer o seu professor. Tem professor que vai pedir a demonstração dessas propriedades, tem professor que não vai pedir. E tem também as integrais. Integrais de cada uma dessas 6 funções trigonométricas. Olha, isso aqui é mais avançado. Não é uma integral imediata. A gente usa a técnica de substituição para resolver essas integrais. Eu só vou apresentar elas para vocês. As duas primeiras são simples, porque elas são imediatas. Integral de seno, cosseno de x. Integral de cosseno, seno de x. E toda integral tem que colocar o mais c. Quem nunca viu integral na vida? Se colocar um s e terminar com dx, isso indica o operador integrais. Mesmo que você não saiba o que é uma integral. Nessa live que você tem que saber identificar. Nunca viu integral na vida. Agora você sabe. Se aparecer essa coisa aqui, terminar com dx e pôr uma função qualquer lá dentro, isso é uma integral. Da mesma forma, derivadas. Colocou d dx, pôs a função, isso indica derivadas. Você tem que sair dessa live pelo menos sabendo identificar o que é uma derivada e o que é integral. Combinado? Isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Porque pelo menos você vai começar a entender o que o professor está escrevendo no quadro. Vamos lá, vem comigo. Essas aqui são mais simples. Agora, essas duas aqui, eu já vou colocar a resposta, mas a gente usa uma técnica mais avançada para resolver. Tá bom? Integral de tangente é o ln do módulo da secante. É isso aí. ln do módulo de secante mais c. E aqui, integral de cotangente é o ln do módulo da cossecante de x mais c. Essas duas aqui são mais avançadas. Mas, se você já soubesse o resultado, ó, tem vários exercícios de integrais que, se você souber essas duas regras aqui, você faz menos contas. Sacou? Integral de secante e integral de cossecante. Vamos lá. Integral de secante é o ln de secante de x mais a tangente de x mais c. E a integral de cossecante é menos o ln de cossecante de x mais cotangente de x mais c. Eu só estou apresentando a fórmula para vocês. Se vocês quiserem que eu desenvolva melhor essa fórmula, que eu explique como é que sai daqui e chega aqui, põe aqui nos comentários. Quem sabe isso possa ser o tema da próxima live, tá bom? Agora, eu quero que você reconheça o padrão. Olha só. ln de secante, não é? Coloca o menos e secante vira cossecante. Você entendeu o padrão? Você coloca, quando tem có, você adiciona o có e coloca o menos. Isso acontece lá nas derivadas também. Olha lá. Tangente secante quadrado. Coloca o menos e adiciona o có. Secante, secante, tangente. Coloca o menos e adiciona o có. Secante, cossecante. Tangente, cotangente. Identificar padrões é o segredo para você passar em cálculo de primeira. Você consegue ver padrões em tudo. Até para você decorar as fórmulas. Os padrões podem te ajudar. E aqui também, ó. Aqui também, tá vendo? ln de secante mais tangente. Integral de secante, ln de secante mais tangente. E integral de cossecante? Quando adiciona um có, você vai escrever o menos, secante vira cossecante, tangente vira cossecante. Tangente vira cotangente, né? Tenta perceber, tenta comparar uma fórmula com a outra. A diferença é que uma tem o có em todo mundo e o menos. Quando você consegue identificar esses padrões, fica mais fácil de decorar a fórmula e você vai passar em cálculo de primeira, porque isso aqui vai te ajudar demais. Então, beleza. Olha o tanto de coisa que a gente viu. Eu apresentei todas as 6 funções trigonométricas, as principais relações entre elas. Derivadas de funções trigonométricas, integrais de funções trigonométricas. E agora, como que você desenvolve essa técnica aqui, ó, essa relação? Seno de 2x é 2 vezes seno vezes cosseno. A lista do Danilo pediu para
provar essa relação usando essa fórmula aqui. Seno de A mais B, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Isso é a fórmula, né? O seno da soma. Isso é uma fórmula de trigonometria. Então, se eu tenho seno de 2x, vou fazer com muita calma aqui. Seno de 2x. Concorda comigo que 2x é x mais x? É x mais x. Então, o A é como se fosse o x e o B é como se fosse o x também. Entendeu? Então, você vai pegar exatamente essa fórmula aqui. Vou até copiar e colar para a gente ganhar tempo. Ó. A gente copia e cola. Isso é um exercício de pré-cálculo, tá? O enunciado pediu para você demonstrar aquela fórmula. Demonstra essa fórmula aqui usando essa. Isso que o enunciado pediu. Beleza. Então, onde tem A, você vai escrever x. E onde tem B, você também vai escrever x. Então, fica seno x cosseno x mais seno x cosseno x. Percebe que são duas coisas iguais. Então, a gente pode juntar elas, né? É tipo uma maçã mais uma maçã, duas maçãs. Então, seno cosseno mais seno cosseno é 2 seno cosseno. Com isso, a gente provou que seno de 2x é 2 seno cosseno. Tranquilo, Danilo? É isso que o professor pediu naquela lista. Agora, presta atenção. Como é que a gente usa isso nas integrais? Se aparecer para você integral de 2 seno cosseno, você vai ter que fazer regra de substituição, transformar para U, dá um trabalho enorme. Mas, se você conhecer essa relação aqui, ó, você vem aqui e transforma isso em seno de 2x, e isso aqui dá para fazer de cabeça. Porque seno de 2x é menos o cosseno de 2x sobre 2 mais c. Pronto. Então, conhecendo essa fórmula, você passa em cálculo de primeira com mais tranquilidade. Porque você faz o exercício mais rápido e sobra tempo para você revisar as outras questões da prova. Bora fazer mais um. Cosseno de 2x é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. O Danilo mandou essa questão para mim e pediu, o enunciado pede para você demonstrar isso usando essa outra regrinha. Tá? E também é muito simples, é muito parecido com o anterior. Pensa comigo. Eu tenho cosseno de 2x. Cosseno de 2x é o cosseno de x mais x, certo? Então isso aqui vira cosseno de x mais x. Pronto. Compara, ó. O A é o x e o B também é o x. Então é simplesmente substituir na fórmula. Onde tem A e aonde tem B, a gente substitui por x. Então vai ficar cosseno x mais seno x. Aqui tem um errinho, aqui não é mais não, aqui é menos. Corrija aí, tá bom? Aqui é menos. É cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Pronto. Agora, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, né? Da mesma forma. X é x ao quadrado. Maçã vezes maçã é maçã ao quadrado. Cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado de x. Menos seno vezes seno, seno ao quadrado de x. Preste atenção no que eu vou te falar agora, porque eu já vi muito aluno errando isso e não passou em cálculo de primeira. Presta atenção. Vou escrever aqui embaixo, ó. Cosseno de x ao quadrado menos seno de x ao quadrado é uma coisa completamente diferente. Se você coloca o 2 em cima do x, é o que está lá dentro que está elevado a 2. Não é o cosseno inteiro. Agora, se você escreve o 2 aqui, é como se fosse assim, ó, é como se fosse o cosseno todo elevado a 2. É o cosseno de x todo elevado a 2. Isso muda tudo. Tudo. Por quê? Se você for derivar o cosseno ao quadrado, é diferente de derivar o cosseno de x ao quadrado. Sacou? Nossa, mas essa pegadinha é clássica. Enfim, tá demonstrado, tá, Danilo? Fica à vontade para replicar. Agora é o seguinte. Como que a gente pode usar isso aqui em limites derivados integrais? Bom, se aparecer a integral dessa coisa aqui, isso é difícil. Dá trabalho para fazer. Mas, agora que a gente conhece essa regrinha, olha a vantagem. Se aparecer cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, em vez de ficar desenvolvendo isso aqui para calcular a integral, a gente rapidamente transforma isso para cosseno de 2x. E qual é a integral do cosseno de 2x? Aí é fácil, dá para fazer de cabeça. Isso aqui vai dar seno de 2x sobre 2 mais c. Agora, se você não soubesse essa regra, você ia ficar aqui
umas boas linhas para resolver essa questão. Tá? Tem várias formas de resolver essa integral, mas eu te garanto que essa aqui é a mais rápida. Fechou? Então, para você passar em cálculo de primeira, galera, é importante você conhecer esses segredos, vamos falar assim, esses segredos aqui. Porque se você sabe essas coisas, você consegue fazer o exercício mais rápido. Mais uma. Secante ao quadrado é tangente ao quadrado. Como é que a gente demonstra isso? Galera, primeira relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso aqui você tem que saber. Certo? Escreve isso no seu caderno umas 10, 20 vezes. Você não pode esquecer isso aqui, tá? Porque isso aqui vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Presta atenção. Divide todo mundo por cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x. Quanto que é seno sobre cosseno? Tangente. Tangente ao quadrado de x. Cosseno sobre cosseno é igual a 1. E 1 sobre cosseno é exatamente a secante ao quadrado. Pronto, está demonstrado. Então, essa é a primeira relação fundamental da trigonometria. Se você dividir todo mundo por cosseno ao quadrado, você chega numa relação entre tangente e secante. E isso ajuda demais. Danilo, foi isso que pediu na sua lista de pré-cálculo, tá? Mas eu vou te mostrar a aplicação disso lá nas integrais. Se pedir para você calcular a integral de secante ao quadrado, é fácil, é imediato. Integral de secante ao quadrado é tangente de x mais c. Agora, qual que é a integral de tangente ao quadrado? Aí ferrou. Não é imediato. Mas se você souber essa regra aqui, isola a tangente ao quadrado. É só você passar 1 para a direita. Tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x menos 1. Então, se você sabe essa regra aqui, ó, aí você consegue resolver essa integral de forma rápida. Por quê? Tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Isso aqui você não sabia integrar, mas isso aqui dá para fazer de cabeça, é um exercício fácil. Integral de secante ao quadrado é tangente de x e integral de x é x. No final você põe mais c. Eu não estou explicando passo a passo como é que faz integrais. Eu estou te falando que se você souber essa base de trigonometria, você resolve as integrais mais rápido e, portanto, você vai passar em cálculo de primeira. Beleza? Isso aqui é importante demais. Então vamos lá. Uma última técnica. Deixa eu tirar o som desse WhatsApp aqui. Atíssimo. Pronto. A última técnica é cossecante ao quadrado igual a 1 mais cotangente ao quadrado. É muito parecido com o que a gente acabou de fazer aqui. Ó. Eu vou até copiar para a aula render mais. Você vai pegar a primeira relação fundamental da trigonometria, né? Que é o famoso seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Só que em vez de dividir todo mundo por cosseno, você vai dividir todo mundo por seno. Aí você chega numa relação entre cossecante e cotangente. Seno sobre seno é igual a 1. Cosseno sobre seno é cotangente. E 1 sobre seno é cotangente quadrado, né? E 1 sobre seno é cossecante ao quadrado de x. Pronto, você tem uma relação entre cotangente e cossecante. É isso que pediu para fazer na sua lista, tá, Danilo? É isso que pediu, é só você demonstrar. Agora, qual é a aplicação disso dentro do cálculo? Se pedir para você calcular a integral de cossecante ao quadrado, é fácil, é imediato. Isso aqui vai dar menos cotangente de x mais c. Mas se pedir a integral de cotangente ao quadrado, aí deu ruim. Porque isso é difícil de fazer. Mas, se você sabe que cossecante ao quadrado menos 1... O que eu fiz aqui? Ó, passei 1 para o outro lado, tá vendo? Cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado menos 1. Se você sabe essa forma, aí você consegue transformar. Cotangente ao quadrado eu não sei fazer, é difícil. Mas se você transforma para cossecante ao quadrado menos 1, pronto, o exercício fica simples. Entendeu? Vocês conseguiram perceber por que isso é importante? Para você passar em cálculo de primeira? Se você fosse fazer assim, ia dar mais trabalho, provavelmente você ia cometer algum erro. Se você conseguir transformar,
você vai fazer o exercício mais simples e vai tirar uma boa nota na prova de cálculo e vai passar em cálculo de primeira. Beleza? Qual é a integral de cossecante quadrado? Menos cotangente de x. Integral de x é x, no final você coloca um mais c. Então essa seria a resposta dessa integral. Fechou, galera? Fechou? Resolvi aqui algumas questões que o Danilo passou para mim e mostrei algumas aplicações no cálculo. Bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu na live 106? Sério, essa live foi muito legal. Olha o tanto de coisa que a gente viu. A gente fez uma revisão das 6 funções trigonométricas, né, que é seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cotangente, secante e cossecante. Primeira relação fundamental da trigonometria. Segunda, a gente viu também a relação de secante, cossecante, cotangente, que é sempre o inverso, né, de seno, cosseno e tangente. Vimos também as derivadas das 6 funções trigonométricas, as integrais de cada uma das 6 funções trigonométricas, e também a gente desenvolveu aqui 4 relações trigonométricas, que caiu na lista do Danilo, e cada uma dessas 4 relações vai te ajudar muito a resolver exercícios de limites, derivadas integrais, porque elas vão facilitar o exercício e te ajudar a passar em cálculo de primeira. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara, galera. Só essa live não é o suficiente para você passar em cálculo de primeira, porque existem várias outras funções e não deu tempo de passar aqui. Eu não gosto de ficar falando sobre tudo, senão vira aquela aula de faculdade que ninguém entende. Por exemplo, olha só. Seno hiperbólico de x é um outro tipo de função. Arco-seno de x arco-seno de x é uma função inversa trigonométrica. Seno hiperbólico de x é uma função hiperbólica. Então, na sua prova de cálculo, não vai cair só as funções trigonométricas. Pode cair ln, função modular, pode cair várias outras funções. Então, acompanhe aqui meus vídeos, fica acompanhando outras lives, né, para você se preparar melhor. E tem também, olha essa integral aqui, ó. É uma integral trigonométrica, não é? Uma integral trigonométrica. Mas só com essa live aqui você não consegue resolver. Porque aqui você tem que usar uma técnica mais avançada. Aqui a gente usa a técnica de substituição de Weierstrass para resolver, por exemplo. Então, assim, só essa live não é o suficiente. Você aprendeu muita coisa aqui. Se você teve alguma dúvida sobre o assunto desta live, coloca aqui nos comentários. E você também pode colocar qualquer dúvida sobre limites, derivadas integrais, série sequência, equação diferencial, pré-cálculo. Põe aqui embaixo, eu quero saber qual é a matéria que está travando você, que está impedindo você de passar em cálculo de primeira, porque eu vou te ajudar. O que você escrever aqui provavelmente vai ser o tema da próxima live. Então é isso, um grande abraço e vejo vocês no próximo episódio. Valeu!